Seu filho não tem depressão, ele só precisa de mais amor, disse Maria Clara, olhando diretamente nos olhos de Eduardo Mendes. O empresário pausou no meio da sala, segurando os papéis da quinta babá que havia pedido demissão naquele mês. Gabriel estava sentado no chão, brincando silenciosamente com seus carrinhos, mas Eduardo sabia que o menino estava ouvindo cada palavra. Com todo respeito, senhorita Oliveira, mas o senhor não é psiquiatra, respondeu Eduardo, sua voz fria e controlada. Meu filho está em tratamento com a melhor profissional de São Paulo há mais de um ano. Maria Clara não desviou o olhar. E como está funcionando esse tratamento? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Gabriel havia piorado nos últimos meses, recusando-se a comer, dormindo mal e tendo crises de choro sem motivo aparente. Aos 8 anos, o menino tomava 2 tipos de medicamento e tinha sessões de terapia 3 vezes por semana. As coisas levam tempo, Eduardo murmurou, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Quanto tempo faz que o senhor não brinca com seu filho? Eduardo sentiu o rosto esquentar. Eu trabalho para dar o melhor para ele. Tudo o que ele precisa. Tudo menos o pai. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos carrinhos de Gabriel batendo uns nos outros. O menino havia parado de brincar e agora olhava para os 2 adultos com seus olhos grandes e tristes. Eduardo havia chegado em casa naquela tarde determinado a contratar rapidamente uma nova babá. Precisava de alguém que seguisse as orientações da doutora Helena Santos à risca, que anotasse cada comportamento de Gabriel e mantivesse a rotina médica em dia. O que não esperava era encontrar uma mulher jovem, de sotaque mineiro, que questionasse tudo o que ele acreditava sobre o tratamento do filho. Maria Clara Oliveira havia chegado ao apartamento 2 horas antes, indicada por uma agência menos prestigiosa que as outras. Aos 28 anos, era ex-professora primária de Diamantina, sem experiência formal como babá, mas com uma recomendação calorosa da única família para quem havia trabalhado em São Paulo. Enquanto Eduardo mostrava o apartamento, Maria Clara fazia perguntas estranhas. Não queria saber sobre salário ou folgas, mas sobre as brincadeiras favoritas de Gabriel, se ele gostava de cozinhar, que tipo de música ouvia. Quando Eduardo explicou que Gabriel estava sob tratamento médico para depressão infantil, ela havia feito aquela afirmação que agora ecoava na sala. Posso perguntar quando foi a última vez que o senhor jantou com Gabriel? Eduardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não conseguia lembrar. Saía de casa às 6 da manhã e voltava depois das 9 da noite. Gabriel geralmente já estava dormindo, ou pelo menos no quarto com a babá. Minha agenda é muito corrida. E quando foi a última vez que contou uma história para ele dormir? Desta vez, Eduardo se lembrou. Foi na noite antes do funeral de Ana, há 2 anos. Gabriel havia pedido a história do príncipe e o dragão, a mesma que Ana contava todas as noites. Eduardo havia começado a contar, mas sua voz havia falhado no meio, e ele havia saído do quarto chorando. Olha, senhorita, Eduardo disse, tentando recuperar o controle da conversa. Eu preciso de alguém que entenda que meu filho tem necessidades especiais, alguém que siga as orientações médicas. Maria Clara se agachou ao lado de Gabriel. Oi, Gabriel, você gosta de brigadeiro? O menino olhou para ela timidamente e fez que sim com a cabeça. Minha avó fazia o melhor brigadeiro do mundo. Ela dizia que o segredo não estava no chocolate, mas no amor que a gente colocava enquanto mexia na panela. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que Eduardo havia chegado em casa. Posso te ensinar a fazer? Pode. Gabriel sussurrou, sua voz quase inaudível. Eduardo observou a cena, sentindo algo estranho no peito. Fazia meses que não via Gabriel demonstrar interesse por qualquer coisa. Quando o senhor pode começar? Perguntou Eduardo, surpreendendo a si mesmo. Maria Clara se levantou, ainda sorrindo para Gabriel. Posso começar amanhã, se o senhor quiser. Tem certeza de que consegue lidar com a situação dele? Tenho certeza de que posso ajudar, ela respondeu. E havia algo em sua voz que fez Eduardo acreditar nela, mesmo contra sua lógica. Depois que Maria Clara saiu, Eduardo ficou na sala observando Gabriel, que havia voltado a brincar com os carrinhos, mas agora fazia sons de motor baixinho, coisa que não fazia há semanas. Talvez, apenas talvez,
aquela mulher estivesse certa sobre uma coisa. Gabriel precisava de algo mais do que remédios e terapia. A questão era se Eduardo estava preparado para descobrir o que era. Maria Clara chegou no apartamento às 7 da manhã, como combinado. Eduardo já havia saído para o trabalho, deixando apenas um bilhete com instruções sobre os horários de Gabriel e o número da doutora Helena Santos. O apartamento era ainda mais impressionante na luz da manhã. Vidros do chão ao teto mostravam São Paulo acordando lá embaixo, mas Maria Clara sentia como se estivesse dentro de um museu. Tudo era branco, cinza ou preto. Nenhuma foto na geladeira, nenhum desenho de criança nas paredes, nenhum brinquedo espalhado pelo chão. Gabriel estava sentado à mesa da cozinha, mexendo em um prato de cereal que claramente não tinha intenção de comer. "Bom dia, Gabriel." O menino olhou para ela sem responder. "Posso sentar aqui com você?" Gabriel deu de ombros. Maria Clara puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. "Sabe, quando eu era pequena, minha avó sempre dizia que café da manhã sozinho não alimenta direito. Ela fazia questão de sentar comigo, mesmo quando estava com pressa." Gabriel continuou mexendo no cereal. "Você gosta de cereal?" "Não muito." "O que você gostaria de comer?" Gabriel a olhou surpreso, como se ninguém tivesse feito essa pergunta antes. "Não sei." "Que tal se a gente descobrir juntos?" Maria Clara levantou e abriu a geladeira. Estava cheia de produtos caros e saudáveis, mas nada que parecesse apetitoso para uma criança. "Vou fazer uma coisa que minha avó fazia para mim." "Pode ser?" Gabriel assentiu timidamente. Maria Clara encontrou ovos, leite e um resto de pão francês. Começou a preparar rabanada, contando histórias enquanto cozinhava. "Minha avó morava numa casa pequena em Diamantina. De manhã a gente ouvia os passarinhos cantando e o sino da igreja. Bem diferente daqui, né?" Gabriel se aproximou do fogão, interessado no cheiro doce. "Como era lá?" Maria Clara sorriu. Era a primeira pergunta que Gabriel fazia. Tinha um quintal com uma mangueira enorme. No verão, a gente subia nela para pegar manga e minha avó gritava lá de dentro que a gente ia quebrar o pescoço. Gabriel quase sorriu. "Quebrou?" "Nunca. Mas uma vez eu caí na lama e entrei em casa toda suja. Minha avó fingiu que estava brava, mas eu vi ela rindo quando achou que eu não estava olhando." A rabanada ficou pronta, dourada e cheirosa. Maria Clara serviu um pedaço para Gabriel, que comeu com vontade pela primeira vez em semanas. Durante a manhã, Maria Clara explorou o apartamento com Gabriel. O quarto do menino era organizado demais para uma criança de 8 anos. Os brinquedos estavam alinhados nas prateleiras como peças de decoração. "Você brinca com esses brinquedos?" "Às vezes." "Qual é o seu favorito?" Gabriel apontou para um carrinho vermelho numa prateleira alta. "Por que ele está lá em cima?" A tia Carla disse que tinha que manter tudo arrumado. Maria Clara pegou o carrinho e entregou para Gabriel. "Brinquedo é para brincar, não para decorar." Eles passaram a tarde no chão da sala, brincando com carrinhos. Maria Clara criava vozes diferentes para cada um, inventava estradas e aventuras. Gabriel riu algumas vezes, e cada risada era como uma pequena vitória. À noite, quando Eduardo chegou, encontrou os dois sentados no chão, cercados de brinquedos. Gabriel estava mais animado do que Eduardo havia visto em meses. "Como foi o dia?" perguntou Eduardo, claramente surpreso com a cena. "Foi bom", respondeu Gabriel. "A tia Clara me ensinou a fazer a voz do caminhão de bombeiros." Eduardo olhou para Maria Clara, que estava organizando os brinquedos. "Ele comeu bem?" "Comeu rabanada no café da manhã, almoçou arroz com feijão e frango e ainda pediu uma fruta de sobremesa." Eduardo ficou impressionado. Gabriel mal tocava na comida ultimamente. Depois de colocar Gabriel na cama, Maria Clara foi organizar suas coisas no quarto de empregada. Foi então que encontrou uma pasta com relatórios médicos sobre Gabriel. Curiosa, começou a ler. Os primeiros relatórios eram de 2 anos atrás, logo após a morte da mãe. Gabriel havia chorado muito, tinha pesadelos, mas ainda brincava e conversava. Os sintomas mais graves, isolamento, recusa alimentar, apatia, haviam começado há cerca de 1 ano. Maria Clara checou as datas nos relatórios e cruzou com as informações que Eduardo havia dado sobre seu trabalho. Os sintomas de Gabriel haviam se intensificado exatamente quando Eduardo começou a viajar mais a trabalho e a chegar cada vez mais tarde em casa. Não era depressão, era abandono emocional.
Gabriel não estava doente. Estava com saudades do pai. Maria Clara fechou a pasta, sabendo que havia descoberto algo importante. Agora precisava decidir se teria coragem de confrontar Eduardo com a verdade. O senhor está enganado sobre seu filho. Eduardo parou de ler os e-mails no tablet e olhou para Maria Clara, que estava parada na porta do seu escritório em casa. Era sexta-feira, final da segunda semana dela na casa, e Gabriel estava dormindo. Como assim? Posso entrar? Eduardo fez um gesto para a cadeira à frente da mesa. Maria Clara sentou, segurando a pasta médica de Gabriel. Li os relatórios do Gabriel. Não era para mexer nisso. Eu sei, me desculpe, mas descobri algo importante. Maria Clara abriu a pasta. Os sintomas graves do Gabriel não começaram depois da morte da sua esposa. Começaram há 1 ano, quando o senhor passou a trabalhar mais. Eduardo fechou o tablet bruscamente. Você não sabe do que está falando. Sei sim. Gabriel não tem depressão clínica. Ele tem fome de pai. Meu filho está em tratamento com uma das melhores psiquiatras infantis do país. E como está funcionando? Maria Clara se inclinou para frente. Ele está melhor com os remédios? Com as 3 terapias por semana? Eduardo não respondeu. Desde que comecei a trabalhar aqui, Gabriel comeu direito, brincou, riu, fez perguntas. Sabe por quê? Porque alguém finalmente prestou atenção nele. Eu pago a melhor atenção médica que o dinheiro pode comprar. Não é disso que ele precisa. Maria Clara bateu levemente na mesa. Ele precisa do pai dele. Eduardo se levantou irritado. Eu trabalho para dar o melhor para meu filho. Tudo que ele tem, essa casa, a escola particular, os médicos, tudo isso vem do meu trabalho. E de que adianta ter tudo isso se ele não tem o Senhor? Você não entende. Não pode entender. Eduardo começou a andar pela sala. Ana morreu porque eu não estava lá. Deveria ter ido buscá-la, mas fiquei numa reunião. Se eu não trabalhar, se não der estabilidade para Gabriel, posso perder ele também. Maria Clara ficou em silêncio por um momento. O senhor já perdeu ele. Gabriel está aqui, no mesmo apartamento, mas o senhor perdeu ele do mesmo jeito. Eduardo parou de andar. Saia do meu escritório. Não vou sair até o senhor me escutar. Você é empregada desta casa. Faça seu trabalho e não se meta onde não foi chamada. Maria Clara se levantou, mas não saiu. Meu trabalho é cuidar do Gabriel, e cuidar dele significa falar a verdade para o pai dele. A verdade é que meu filho tem depressão e precisa de tratamento profissional. A verdade é que seu filho tem 8 anos e passa o dia inteiro esperando o pai chegar em casa. Eduardo sentiu algo apertar no peito, mas manteve a postura rígida. Amanhã é sábado, disse Maria Clara. O senhor vai trabalhar? Tenho uma reunião importante. Sempre tem. Maria Clara pegou a pasta. Vou continuar cuidando do Gabriel. Mas não vou fingir que remédio vai resolver o que só amor de pai pode curar. Ela saiu do escritório, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos. No sábado de manhã, Maria Clara levou Gabriel para a cozinha e ensinou ele a fazer brigadeiro, como havia prometido no primeiro dia. Agora a gente mexe devagar, com carinho, disse ela, guiando as mãozinhas de Gabriel na panela. Por que com carinho? Porque minha avó dizia que a comida sente quando a gente está com pressa ou nervoso. O brigadeiro fica mais gostoso quando é feito com amor. Gabriel mexia concentrado, a língua para fora de tanto esforço. Tia Clara? Oi? Por que meu pai não brinca comigo? Maria Clara sentiu o coração apertar. Seu pai te ama muito, Gabriel. Às vezes os adultos ficam confusos sobre como mostrar amor. Minha mãe brincava comigo todo dia. Eu sei. Será que meu pai não gosta mais de mim depois que ela foi para o céu? Claro que gosta. Ele só esqueceu como demonstrar. Eles terminaram o brigadeiro em silêncio. Quando ficou pronto, Gabriel provou e sorriu. Ficou bom? Ficou o melhor do mundo. Foi nesse momento que Eduardo apareceu na cozinha. Tinha voltado mais cedo da reunião e ouviu as risadas vindas da cozinha. O que vocês estão fazendo? Fazendo brigadeiro, respondeu Gabriel, correndo até ele com uma colher. Quer provar, pai? Eduardo olhou para Maria Clara, que estava observando em silêncio. Pegou a colher e provou. Está muito bom. Gabriel sorriu de orelha a orelha. A tia Clara disse que o segredo é fazer com amor. Eduardo olhou nos olhos de Maria Clara por um longo momento. Havia algo diferente no ar, uma tensão que ele não conseguia identificar. Pai,
Você pode ficar aqui com a gente? Eduardo olhou para o filho, depois para Maria Clara, que estava esperando sua resposta. Posso, disse ele, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Passaram a tarde fazendo mais brigadeiro, lambuzando a cozinha e rindo juntos. Eduardo não conseguia lembrar da última vez que havia rido com Gabriel. Quando a noite chegou, Eduardo percebeu que havia passado o dia inteiro sem pensar em trabalho. E Gabriel estava mais feliz do que havia estado em meses. Talvez Maria Clara estivesse certa sobre uma coisa. Às vezes, a melhor medicina era mesmo o amor. Doutor Eduardo, preciso aumentar a dosagem dos medicamentos do Gabriel. Eduardo estava no consultório da doutora Melena Santos, numa segunda-feira gelada de março. A psiquiatra folheava os relatórios das últimas semanas com expressão preocupada. Mas ele está melhor, muito melhor. Os dados mostram o contrário. Ela apontou para as anotações. A nova cuidadora não está seguindo os protocolos. Gabriel teve 3 episódios de ansiedade na semana passada. Eduardo franziu a testa. Episódios? Mas ele estava brincando, rindo. Exatamente. Euforia excessiva também é um sintoma preocupante em depressão infantil. Sugere instabilidade emocional. Eduardo saiu do consultório confuso. Será que estava enganado sobre a melhora de Gabriel? Será que Maria Clara estava piorando as coisas? Chegou em casa mais cedo naquele dia, determinado a observar melhor a situação. Encontrou Gabriel e Maria Clara na sala, montando um quebra-cabeças no chão. Pai, olha, já montamos metade do castelo. Gabriel correu para abraçá-lo, coisa que não fazia há meses. Eduardo se abaixou e retribuiu o abraço, sentindo o cheiro dos cabelos do filho. Que legal, posso ajudar? Gabriel olhou para Maria Clara, que sorriu e fez que sim. Claro que pode. A gente está precisando de ajuda com as torres. Eduardo tirou o paletó e sentou no chão com eles. Por uma hora, esqueceu de tudo. Trabalho, relatórios médicos, preocupações. Só existia ele, Gabriel e as pequenas peças coloridas se encaixando. Pronto! Gritou Gabriel quando colocaram a última peça. Conseguimos! Conseguimos! Repetiu Eduardo sorrindo. Maria Clara os observava com um brilho nos olhos. Que tal comemorarmos com um lanche especial? Na cozinha, enquanto Maria Clara preparava sanduíches, Eduardo puxou conversa com Gabriel. Como foi a escola hoje? Legal, a professora disse que meu desenho estava muito bonito. Que desenho? Gabriel correu buscar a mochila e trouxe uma folha. Era um desenho de 3 pessoas, um homem de terno, uma mulher de avental e uma criança. Todos sorrindo de mãos dadas. Somos nós, explicou Gabriel. Eu, você e a tia Clara. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Está muito bonito. Posso colar na geladeira? Eduardo olhou para Maria Clara, que estava fingindo não escutar a conversa. Pode? Enquanto Gabriel colava o desenho, Eduardo se aproximou de Maria Clara. A doutora Helena quer aumentar os remédios dele. Maria Clara parou de cortar o pão. Por quê? Diz que ele está instável emocionalmente, muito eufórico. Eufórico? Maria Clara se virou para ele. Gabriel está feliz, existe diferença. Como você pode ter certeza? Porque eu conheço a diferença entre uma criança feliz e uma criança em crise. Maria Clara secou as mãos no pano. Gabriel dorme bem, come bem, brinca, faz perguntas, demonstra carinho. Isso não é instabilidade, é saúde. Eduardo olhou para Gabriel, que estava ajeitando o desenho na geladeira com cuidado. Mas ela é especialista, e eu sou humana, Maria Clara o encarou. Às vezes a gente complica tanto as coisas que esquece do óbvio. Naquela noite, Eduardo decidiu colocar Gabriel para dormir. Fazia mais de 1 ano que não fazia isso. Pai, você pode contar uma história? Eduardo hesitou. A última vez que tentou contar uma história foi na noite antes do funeral de Ana, e não conseguiu terminar. Que história você quer? A do príncipe e o dragão, a que a mamãe contava. Eduardo sentiu a garganta apertar, mas respirou fundo. Era uma vez um príncipe muito corajoso. Conforme contava, as palavras voltaram naturalmente. Gabriel ouvia atento, fazendo perguntas e comentários como sempre fazia com Ana. E aí, o que aconteceu com o dragão? Perguntou Gabriel quando Eduardo parou. O príncipe descobriu que o dragão não era malvado.
Só estava sozinho e triste. Como o dragão ficou feliz de novo? Eduardo olhou para o filho pensando na pergunta. O príncipe virou amigo dele. Às vezes, a gente só precisa de alguém que se importe. Gabriel sorriu. Igual o Gabriel da história. Que Gabriel? Eu estava triste como o dragão. Mas agora tenho você e a tia Clara cuidando de mim. Eduardo sentiu os olhos marejarem. É igual o Gabriel da história. Quando saiu do quarto, encontrou Maria Clara na cozinha, preparando o lanche dele para o dia seguinte. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por insistir. Por não desistir dele. De nós. Maria Clara sorriu. Gabriel é uma criança especial, só precisava que alguém percebesse. Eduardo olhou para ela. Realmente olhou. Viu o cuidado com que preparava o lanche, a forma carinhosa como falava sobre Gabriel, a determinação com que defendia o que acreditava ser certo. Maria Clara? Sim? Não vamos aumentar os remédios, pelo menos não ainda. Ela sorriu, e Eduardo sentiu que havia tomado a primeira decisão realmente importante sobre Gabriel em muito tempo. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Quando ela saiu, Eduardo ficou sozinho na cozinha, olhando o desenho na geladeira. 3 pessoas de mãos dadas. Uma família. Talvez Gabriel estivesse vendo algo que ele ainda não tinha coragem de admitir. Eduardo chegou em casa numa quinta-feira de abril e encontrou Maria Clara chorando na cozinha. Ela tentou disfarçar quando o viu, secando rapidamente o rosto com o avental. Aconteceu alguma coisa com Gabriel? Não, ele está bem. Está no quarto fazendo o dever de casa. Eduardo pousou a pasta na mesa. Então por que você está chorando? Maria Clara hesitou. Hoje faz 3 anos que meus pais morreram. Eduardo se sentou na cadeira ao lado dela. Me desculpe, não sabia. Eles voltavam de uma festa de casamento em Belo Horizonte. O ônibus derrapou na chuva. Maria Clara olhou pela janela. Eu tinha 15 anos. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas minha avó sempre dizia que a dor da perda só é maior que o amor quando a gente deixa ela ser. Eduardo ficou em silêncio, pensando nas próprias palavras dela. Posso perguntar uma coisa? Disse Maria Clara. Pode. Como a Ana morreu? Eduardo sentiu o peito apertar. Era uma pergunta que evitava responder, mesmo para si mesmo. Acidente de carro. Ela estava voltando do trabalho. O senhor se culpa? A pergunta foi direta, sem rodeios. Eduardo olhou para ela, surpreso com a sinceridade. Deveria ter ido buscá-la. Sempre ia buscá-la quando chovia. Mas naquele dia tinha uma reunião importante com investidores japoneses. Eduardo passou a mão no cabelo. Mandei um motorista da empresa. Ele não conhecia bem o caminho. Pegou a estrada errada, bateu numa árvore. E o motorista? Morreu também. Maria Clara ficou em silêncio por um momento. O senhor acha que trabalhar mais vai trazer ela de volta? Eduardo a encarou. É claro que não. Então por que pune Gabriel e a si mesmo? Não estou punindo ninguém. Está sim. Maria Clara se virou para ele. Gabriel perdeu a mãe, mas também perdeu o pai. O senhor está aqui, mas não está presente. Eduardo sentiu raiva subindo, mas também algo parecido com alívio. Fazia 2 anos que ninguém falava abertamente sobre Ana com ele. Você não entende. Se eu não trabalhar, se não garantir o futuro dele... O futuro dele é agora, Eduardo. Maria Clara usou o nome dele pela primeira vez. Ele tem 8 anos. Não vai lembrar do apartamento bonito ou da escola cara. Vai lembrar se o pai dele estava presente ou não. E se eu falhar? E se não conseguir dar tudo o que ele precisa? Gabriel não precisa de tudo. Precisa de você. Eduardo olhou para as próprias mãos. Quando Ana morreu, pensei que ia morrer também. A dor era tão grande que eu não conseguia nem olhar para Gabriel sem lembrar dela. E agora? Agora tenho medo. Medo de me aproximar e perder ele também. Medo de não ser suficiente. Maria Clara colocou a mão sobre a dele. O senhor já perdeu 2 anos. Quantos mais vai perder por medo? Eduardo olhou para ela. Havia algo nos olhos de Maria Clara que o tranquilizava. Uma paz que ele não sentia há muito tempo. Como você faz? Como consegue lidar com a perda e ainda assim se importar tanto com as pessoas? Minha avó me ensinou que coração partido se cura com amor, não com medo. Quando você ama alguém, aceita o risco de perder. Mas a alternativa é não amar, e isso não é viver. Eduardo percebeu que estava segurando a mão dela.
Era a primeira vez que tocava em outra pessoa de forma carinhosa desde Ana. Maria Clara. Pai, tia Clara. Gabriel apareceu correndo na cozinha, interrompendo o momento. Terminei o dever. Posso assistir desenho? Pode, responderam os dois ao mesmo tempo, sorrindo. Gabriel correu para a sala e Eduardo e Maria Clara se deram conta de que ainda estavam de mãos dadas. Soltaram-se rapidamente, constrangidos. Vou preparar o jantar, disse Maria Clara. Eu ajudo. Cozinharam juntos em silêncio, mas era um silêncio confortável. Eduardo descascava batatas enquanto Maria Clara temperava o frango. De vez em quando seus braços se esbarravam e ambos sentiam uma corrente elétrica. Eduardo? Sim? Gabriel perguntou se pode fazer uma festa de aniversário este ano. Eduardo parou de descascar a batata. Gabriel não queria festa desde a morte de Ana. Ele disse isso mesmo? Disse que quer convidar os amigos da escola e que quer que seja aqui em casa. Eduardo sorriu. Então vamos fazer a melhor festa que ele já teve. Vai conseguir folgar no sábado? Vou conseguir sim. Eles se olharam e Eduardo percebeu que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas a relação entre patrão e empregada. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Durante o jantar, Gabriel contou sobre a escola, fez piadas, pediu para Eduardo ajudar com um projeto sobre dinossauros. A conversa fluiu naturalmente, como se sempre tivessem sido uma família. Pai, você pode me levar na escola amanhã? Eduardo e Maria Clara se entreolharam. Eduardo sempre saía muito cedo para o trabalho. Posso sim. Que horas precisa estar lá? 8 horas. Então vou sair mais tarde de casa. Gabriel sorriu de orelha a orelha. Sério mesmo? Sério mesmo. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Eduardo ficou na sala pensando na conversa com Maria Clara. Ela estava certa. Ele havia perdido 2 anos por medo, e não podia perder mais. Olhou para o desenho de Gabriel na geladeira. 3 pessoas de mãos dadas. Uma família. Talvez fosse hora de aceitar que sua família não tinha acabado com a morte de Ana. Talvez estivesse apenas se transformando em algo novo. Pai, por que você parou de me dar boa noite? A pergunta de Gabriel caiu como uma bomba no meio do jantar que Maria Clara havia preparado especialmente para eles. Era um domingo de maio, e pela primeira vez em anos Eduardo havia passado o dia inteiro em casa sem trabalhar. Eduardo parou com o garfo no ar, um pedaço de lasanha pela metade. Maria Clara também ficou imóvel, sentindo a tensão que se instalou na mesa. Como assim, filho? Depois que a mamãe foi para o céu, você parou de ir no meu quarto de noite. Antes você sempre ia. Eduardo sentiu o peito apertar. Gabriel, você não gosta mais de mim? A pergunta saiu em um sussurro, mas Eduardo a ouviu como um grito. Maria Clara viu os olhos dele se encherem de lágrimas. É claro que gosto de você, Gabriel. Você é a coisa mais importante da minha vida. Então por que você sumiu? Eduardo largou o garfo e olhou para o filho. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em 2 anos. Gabriel estava maior, mais magro, com olheiras que uma criança de 8 anos não deveria ter. Pai, você chorou quando a mamãe morreu? Chorei muito. Eu também chorei, mas você não estava lá para me abraçar. A frase foi como um soco no estômago de Eduardo. Maria Clara discretamente saiu da mesa e foi para a cozinha, dando espaço para pai e filho. Gabriel, eu não sabia o que fazer. Quando sua mãe morreu, eu fiquei perdido. Mas eu também fiquei perdido, pai. E você me deixou sozinho. Eduardo se levantou e foi até Gabriel, se ajoelhando ao lado da cadeira dele. Me desculpa, filho. Me desculpa muito. Gabriel olhou para ele com os olhos grandes e sérios. Você não gosta de ficar comigo porque eu lembro da mamãe? Eduardo sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Não é isso, Gabriel. É que eu sentia tanta falta dela que doía olhar para você e lembrar de como éramos felizes. Mas a gente pode ser feliz de novo, né, pai? Mesmo sem a mamãe? Eduardo puxou Gabriel para um abraço apertado. Pode sim, filho. Pode sim. Pai? Que foi? A tia Clara disse que você trabalha muito porque quer cuidar de mim. É verdade. Mas eu não preciso de tantas coisas. Eu só quero que você fique comigo. Eduardo se afastou um pouco para olhar Gabriel nos olhos. E se eu começar a chegar mais cedo em casa? Todo dia? Todo dia que eu conseguir.
E se a gente fizer coisas juntos, como fazer brigadeiro com a tia Clara? Eduardo sorriu através das lágrimas. Que tipo de coisas você quer fazer? Jogar videogame, assistir filme, brincar de carrinho, e você pode me ensinar a fazer a barba de mentirinha como o senhor faz? Eduardo riu. Claro que posso. E a tia Clara pode ficar com a gente sempre? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Por quê? Porque desde que ela chegou você volta mais cedo. E a gente ri mais. E ela faz comida gostosa. Gabriel pensou um pouco. E ela gosta de você. Como você sabe? Ela sorri diferente quando fala de você, igual a mamãe sorria. Eduardo sentiu o coração acelerar. Será que era tão óbvio assim? Gabriel, você gostaria que a tia Clara ficasse sempre conosco? Gostaria muito, ela pode ser, tipo, uma segunda mamãe. Eduardo olhou na direção da cozinha onde Maria Clara estava fingindo organizar a louça, mas claramente ouvindo a conversa. Vou conversar com ela, tá bom? Promete? Prometo. Gabriel sorriu e voltou a comer. Eduardo ficou ajoelhado ao lado da cadeira, observando seu filho. Como havia sido cego por tanto tempo. Maria Clara voltou para a mesa com uma sobremesa. Pudim de leite condensado. Sobremesa especial para um domingo especial, disse ela, tentando aliviar o clima. Tia Clara, meu pai disse que vai conversar com você sobre uma coisa importante, disse Gabriel inocentemente. Maria Clara olhou para Eduardo, curiosa e um pouco preocupada. Vamos conversar depois que você dormir, Gabriel, disse Eduardo. O resto do jantar transcorreu em clima mais leve. Gabriel contou sobre a escola, Eduardo compartilhou histórias engraçadas do escritório e Maria Clara falou sobre sua infância em Diamantina. Quando colocaram Gabriel para dormir, ele pediu para Eduardo e Maria Clara contarem a história juntos. Era uma vez um príncipe que vivia sozinho em um castelo muito grande, começou Eduardo. Mas o castelo era triste porque não tinha risadas, continuou Maria Clara. Até que chegou uma fada muito especial, que ensinou o príncipe a ser feliz de novo, terminou Eduardo, olhando diretamente para Maria Clara. Gabriel sorriu, satisfeito com a história. E eles viveram felizes para sempre? Viveram, responderam Eduardo e Maria Clara juntos. Depois que Gabriel dormiu, eles ficaram na sala um pouco constrangidos com a intimidade do momento. Obrigado, disse Eduardo. Pelo quê? Por me ajudar a enxergar o que eu estava fazendo com meu filho, com nossa família. Maria Clara sorriu. Gabriel é uma criança especial, ele só precisava do pai de volta. E eu preciso de você. A frase saiu antes que Eduardo pudesse pensar. Maria Clara o encarou surpresa. Eduardo, Gabriel tem razão. Desde que você chegou, tudo mudou. Não só Gabriel. Eu também mudei. Você é meu patrão. Não, você é muito mais do que uma empregada, Maria Clara. Você é... Eduardo hesitou. Você é parte da nossa família. Maria Clara sentiu os olhos marejarem. Eduardo, Fica conosco para sempre, não como empregada, mas como família. Maria Clara olhou para ele, vendo nos seus olhos a sinceridade e o medo. Era o mesmo olhar que Gabriel tinha quando pediu para ela não ir embora. Eduardo, você tem certeza do que está falando? Tenho. Pela primeira vez em 2 anos, tenho certeza de alguma coisa. Maria Clara sorriu, sentindo o coração acelerar. Então eu fico. Eduardo se aproximou dela, segurando suas mãos. Obrigado por salvar minha família. Obrigado por me deixar fazer parte dela. Eles se abraçaram e Eduardo soube que finalmente havia encontrado o caminho de volta para casa. Eduardo, você está cometendo um erro grave. Carlos Ferreira, sócio de Eduardo há 15 anos, estava visivelmente irritado no escritório da empresa. Era uma terça-feira de junho, e Eduardo havia recusado uma viagem de negócios para o Japão pela 3ª vez no mês. Não é um erro, Carlos. São prioridades. Prioridades? Carlos bateu a mão na mesa. Você perdeu 3 contratos importantes nas últimas semanas porque não quer viajar. Os clientes estão questionando o nosso comprometimento. Eduardo suspirou. Gabriel tem apresentação na escola amanhã. Prometi que estaria lá. Gabriel. Carlos se levantou nervoso. Desde quando você virou esse pai exemplar? E não me diga que não tem a ver com a empregada. Maria Clara não é empregada. Ah, não? Então o que ela é? Eduardo hesitou. Ela é importante para nós.
Eduardo, você está sendo ridículo. A mulher é uma caipira de Minas Gerais, sem formação, sem educação adequada para o seu meio social. Ela tem mais educação emocional que muita gente do nosso meio. Educação emocional? Carlos riu com ironia. Você está ouvindo o que está falando? Ela está manipulando você e Gabriel. Não está manipulando ninguém. Claro que está. Gabriel melhorou e agora você acha que ela é uma salvadora. Isso não passa de síndrome de Florence Nightingale. Eduardo se levantou, irritado. Não fale assim dela. Pronto, você está apaixonado pela babá. Carlos balançou a cabeça. Eduardo, Ana ainda não fez nem 3 anos que morreu. O que as pessoas vão pensar? Ana faz 2 anos e meio que morreu. E não me importa o que as pessoas vão pensar. Deveria se importar. Temos uma empresa, uma reputação, clientes importantes. E eu tenho um filho que precisa de mim. Carlos mudou de estratégia. Tudo bem, seja mais presente. Mas não precisa se envolver com a empregada. Arrume alguém do seu nível social, do seu mundo. Meu mundo? Eduardo riu sem humor. Meu mundo estava me matando, Carlos. Gabriel estava definhando nesse mundo. Gabriel tem 8 anos. Ele vai superar isso, crescer, esquecer. Você que está fazendo tempestade em copo d'água. Sabe o que Gabriel me perguntou ontem? Se eu gostava mais do trabalho ou dele. Carlos suspirou. Eduardo, você está passando por uma fase emocional difícil. É normal depois da perda da Ana. Mas não pode tomar decisões importantes baseado em emoção. Essa é a primeira decisão que tomo baseado no coração em 2 anos. E por isso mesmo é perigosa. Eduardo pegou a pasta. Não vou para o Japão, não hoje, não amanhã. Gabriel precisa de mim aqui. E a empresa? A empresa vai sobreviver. Eduardo, se continuar assim, vou ter que procurar outros sócios. Eduardo parou na porta. Faça o que achar melhor, Carlos. Quando chegou em casa naquela noite, Eduardo encontrou Maria Clara ajudando Gabriel com o ensaio da apresentação. Eles estavam na sala, Gabriel vestido de índio, recitando um poema sobre o Dia do Índio. Pai, olha a minha fantasia. Eduardo sorriu, esquecendo imediatamente a discussão com Carlos. Você está parecendo um índio de verdade. A tia Clara que fez. Ela costura muito bem. Eduardo olhou para Maria Clara, que estava sentada no chão ajeitando o cocar de penas. Ficou perfeita. Obrigada. Gabriel estava nervoso, então resolvi caprichar. Pai, você promete que vai estar lá amanhã? Prometo, filho. Não perderia por nada. Gabriel sorriu e correu para o quarto buscar algo. Eduardo se sentou ao lado de Maria Clara. Como foi o dia? Bom, Gabriel está animado com a apresentação. Maria Clara olhou para ele. E você? Parece preocupado. Carlos não está muito feliz com minhas novas prioridades. Ele tem razão de estar preocupado? Eduardo pensou na pergunta. Financeiramente, talvez. Emocionalmente, não. Eduardo, eu não quero que você tenha problemas por nossa causa. Por nossa causa? Maria Clara corou. Por causa do Gabriel e minha. Eduardo segurou a mão dela. Maria Clara, você e Gabriel são minha prioridade agora. O resto a gente resolve. Gabriel voltou correndo com um papel. Pai, olha o que eu escrevi para você. Eduardo pegou o papel. Era uma carta, escrita com a letra torta de criança. Pai, obrigado por voltar para casa. Eu te amo muito, Gabriel. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Eu também te amo, Gabriel. Muito, muito mesmo. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Eduardo e Maria Clara conversaram na varanda olhando São Paulo iluminada. Maria Clara, preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu me apaixonei por você. Maria Clara ficou em silêncio por um momento. Eduardo, eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que somos de mundos diferentes, mas não consigo fingir que não sinto. Eu também me apaixonei por você, ela sussurrou. Eduardo se virou para ela, surpreso. Sério? Sério, mas tenho medo. Medo de quê? De que isso seja só uma ilusão. De que você se canse de mim quando a novidade passar. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. Maria Clara, você não é novidade. Você é a pessoa que me fez voltar a viver. Eles se beijaram pela primeira vez, um beijo suave e cheio de significado. E agora? Perguntou Maria Clara. Agora a gente constrói uma família de verdade.
Mas nem Eduardo nem Maria Clara sabiam que Gabriel estava acordado, espiando da janela do quarto, sorrindo de orelha a orelha. Finalmente, seu desenho na geladeira ia virar realidade. Mas também não sabiam que Carlos já estava fazendo planos para separar Eduardo de sua nova obsessão, como ele chamava Maria Clara. O amor havia chegado à vida deles, mas os desafios estavam apenas começando. Tia Clara, você vai embora? Maria Clara congelou no meio da sala, segurando as roupas que estava dobrando. Gabriel estava parado na porta do quarto dele, de pijama, com os olhos vermelhos de choro. Por que você está pensando isso, Gabriel? Eu ouvi você falando no telefone. Você disse que talvez fosse melhor voltar para a Diamantina. Maria Clara suspirou e sentou no sofá, fazendo sinal para Gabriel se aproximar. Era uma quinta-feira de final de junho, e as coisas haviam se complicado muito nas últimas semanas. Vem cá, meu amor. Gabriel correu para o colo dela, ainda soluçando. Por que você quer ir embora? Foi alguma coisa que eu fiz? Não, Gabriel, você não fez nada errado. Maria Clara acariciou os cabelos dele. É que às vezes os adultos complicam as coisas. Mas você prometeu que ia ficar sempre com a gente. Eu sei que prometi. E meu pai? Ele também quer que você vá embora? Maria Clara sentiu o coração apertar. Eduardo havia saído para uma reunião importante com Carlos e outros sócios. A empresa estava passando por dificuldades por causa das mudanças na rotina dele, e ela sabia que era parte do problema. Seu pai tem que resolver algumas coisas do trabalho. Tia Clara, posso te contar um segredo? Pode. Gabriel se aninhou mais no colo dela. Antes da mamãe morrer, ela me contou um segredo também. Maria Clara ficou tensa. Que segredo? Ela disse que se alguma coisa acontecesse com ela, o papai ia ficar muito triste e que eu tinha que ajudar ele a ser feliz de novo. Gabriel. Ela disse que um dia o papai ia encontrar alguém especial e que eu não podia ficar bravo, porque o amor não acaba, só cresce. Maria Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua mamãe disse isso mesmo? Disse. E também disse que escreveu uma carta para o papai, mas que só podia dar quando ele estivesse pronto para ser feliz de novo. Ah, que carta! Gabriel saiu correndo para o quarto e voltou com uma pequena caixa. Está aqui, a mamãe me pediu para guardar. Maria Clara pegou a caixa com as mãos tremendo. Gabriel, você tem certeza de que pode me mostrar isso? Tenho. A mamãe disse que quando o papai encontrasse alguém que cuidasse bem dele e de mim, eu podia dar a carta. Dentro da caixa, havia um envelope com o nome de Eduardo escrito à mão. Maria Clara reconheceu a letra delicada de Ana pelas fotos espalhadas pela casa. Gabriel, essa carta é muito importante. Temos que esperar seu pai chegar. Você acha que ele vai querer que você fique depois de ler? Não sei, meu amor, mas vamos descobrir juntos. Eduardo chegou em casa 2 horas depois, visivelmente abatido. A reunião havia sido difícil. Carlos havia dado um ultimato. Ou Eduardo voltava a se dedicar integralmente à empresa, ou eles dissolveriam a sociedade. Oi, pai, disse Gabriel, correndo para abraçá-lo. Oi, filho. Como foi seu dia? Pai, eu tenho uma coisa muito importante para te dar. Gabriel pegou a mão de Eduardo e o levou até a sala, onde Maria Clara estava esperando com a caixa. O que é isso? É uma carta da mamãe, disse Gabriel solene. Ela me pediu para guardar e dar para você quando você estivesse pronto. Eduardo olhou para Maria Clara, depois para a caixa. Pronto para quê? Para ser feliz de novo. Com as mãos tremendo, Eduardo abriu o envelope. A letra de Ana estava ali, clara e carinhosa como sempre. Meu amor, se você está lendo esta carta, significa que Gabriel achou que chegou a hora. Sempre tive medo de que algo acontecesse comigo antes de você. Então resolvi escrever algumas coisas importantes. Primeiro, não se culpe. A vida é imprevisível, e culpa não traz ninguém de volta. Segundo, não se feche para o amor. Sei que vai doer pensar em amar outra pessoa, mas promete para mim que não vai passar a vida sozinho. Terceiro, Gabriel precisa de um pai presente, não de um pai perfeito. Não deixe o trabalho roubar os momentos com nosso filho. E por último, quando encontrar alguém especial, alguém que ame você e Gabriel de verdade, não tenha medo. Meu amor por vocês dois é eterno. E há espaço no coração para mais amor, sempre. Seja feliz, Eduardo.
Você merece ser feliz. Com todo o meu amor, Ana PS. Gabriel já sabe disso tudo. Expliquei para ele que o coração da gente não tem limite para amar. Eduardo terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel e Maria Clara também estavam chorando. Mamãe estava certa, disse Gabriel. Você encontrou alguém especial. Eduardo olhou para Maria Clara. Ana te conhecia sem nunca ter te visto. Eduardo, casa comigo. A pergunta saiu antes que Eduardo pudesse pensar. Gabriel gritou de alegria e começou a pular no sofá. Ela disse sim! Ela disse sim! Eu não disse nada ainda, riu Maria Clara entre lágrimas. Eduardo se ajoelhou na frente dela. Maria Clara Oliveira, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e a mãe do Gabriel? Eduardo, e seu trabalho? E o que as pessoas vão falar? Não me importo com nada disso. Só me importo com você e Gabriel. Gabriel parou de pular. Tia Clara, por favor, diz que sim. A gente vai ser a família mais feliz do mundo. Maria Clara olhou para Eduardo, depois para Gabriel e sorriu através das lágrimas. Sim, claro que sim. Eduardo a puxou para um beijo enquanto Gabriel gritava de alegria. Foi nesse momento que Carlos entrou no apartamento, usando a chave que Eduardo havia dado para emergências. Eduardo, precisamos conversar sobre... Carlos parou ao ver a cena. Eduardo beijando Maria Clara enquanto Gabriel dançava em volta deles. Oi, tio Carlos, disse Gabriel sem parar de sorrir. A tia Clara vai casar com meu pai. A gente vai ser uma família. Carlos olhou para Eduardo com desaprovação. Posso falar com você em particular? Qualquer coisa que tenha para falar pode falar na frente da minha futura esposa. Eduardo, você está cometendo o maior erro da sua vida. Não, Carlos. Estou corrigindo os erros dos últimos 2 anos. Gabriel se aproximou de Carlos. Tio Carlos, você não quer que a gente seja feliz? Carlos olhou para o menino e sua expressão se suavizou um pouco. É claro que quero, Gabriel. Então por que está bravo? Carlos suspirou. Não conseguia explicar para uma criança de 8 anos as complexidades sociais e econômicas da situação. Eduardo, espero que você saiba o que está fazendo. Sei exatamente o que estou fazendo. Estou escolhendo a família. Carlos saiu do apartamento balançando a cabeça. Eduardo não se importou. Pela primeira vez em 2 anos, sabia exatamente onde estava seu coração. E agora? Perguntou Maria Clara. Agora, a gente faz uma festa para comemorar, disse Eduardo pegando Gabriel no colo. Que tipo de festa? Perguntou Gabriel. Eduardo olhou para Maria Clara e sorriu. Uma festa junina, igual às que a tia Clara gostava em Diamantina. Sério? Maria Clara sorriu, surpresa. Sério, vamos mostrar para São Paulo como se faz uma festa de verdade. Gabriel bateu palmas. Vai ter quadrilha? Vai ter quadrilha, fogueira, quentão e tudo que uma festa junina precisa ter. E vai ter casamento na festa? Perguntou Gabriel esperançoso. Eduardo e Maria Clara se olharam e riram. Vai ter casamento na festa, disse Eduardo. E foi assim que 3 corações quebrados se uniram para formar uma família nova, abençoada pelo amor que não tem fim e pela certeza de que, às vezes, a melhor medicina para um coração é mesmo outro coração. 6 meses haviam se passado desde a festa junina no apartamento de Eduardo, onde ele e Maria Clara se casaram rodeados por amigos, vizinhos e toda a comunidade brasileira que ela havia trazido para suas vidas. Era dezembro de 2025 e Gabriel estava fazendo 9 anos. Pai, a festa pode começar quando o último amigo chegar? Perguntou Gabriel correndo pela sala com uma camiseta do seu time favorito e um sorriso que não saía do rosto há meses. Pode sim, filho, mas relaxa, ainda temos tempo. Eduardo estava na cozinha ajudando Maria Clara, agora oficialmente Maria Clara Mendes, a terminar os preparativos do bolo de chocolate. A mesa estava cheia de docinhos, salgadinhos e todas as comidas que Gabriel havia pedido. Mãe Clara, você acha que ficou bom? Gabriel havia começado a chamá-la de Mãe Clara naturalmente, sem que ninguém pedisse. Maria Clara sempre sentia o coração aquecer quando ouvia. Ficou perfeito, meu amor. Igual você pediu. A casa estava irreconhecível. Onde antes havia silêncio e frieza, agora tinha música, risadas e vida. As paredes estavam cheias de desenhos de Gabriel, fotos da família e lembranças das viagens que haviam feito juntos. Eduardo,
Você consegue acreditar que faz apenas um ano que nos conhecemos? Perguntou Maria Clara, observando Gabriel organizar os brinquedos que ia mostrar para os amigos. Parece uma vida inteira, né? No melhor sentido. Eduardo a puxou para perto. Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para aceitar seu pedido de casamento, ela riu. Foram só 5 minutos. 5 minutos eternos. Eles se beijaram rapidamente, interrompidos por Gabriel, que voltou correndo. Eca, vocês sempre se beijam. É porque a gente se ama muito, disse Eduardo, fazendo cócega no filho. Eu também amo vocês. Muito, muito, muito. A campainha tocou e Gabriel disparou para abrir a porta. Era a Dona Carmen, a vizinha do andar de baixo, que havia se tornado uma espécie de avó adotiva para Gabriel. Feliz aniversário, meu netinho, disse ela entregando um presente embalado com cuidado. Obrigado, vó Carmen. Em pouco tempo, o apartamento estava cheio. Amigos da escola de Gabriel, vizinhos, colegas de trabalho de Eduardo e até mesmo Carlos, que havia acabado aceitando a nova realidade e se tornado um tio carinhoso para Gabriel. Tio Carlos, você trouxe presente? Perguntou Gabriel pendurado no braço do homem. Trouxe sim, mas é surpresa. Carlos se aproximou de Eduardo. Como estão as coisas na nova empresa? Eduardo havia saído da sociedade com Carlos e aberto sua própria consultoria, trabalhando com horários flexíveis e clientes que respeitavam sua prioridade familiar. Muito bem. Menos dinheiro, mais vida. E você não se arrepende? Eduardo olhou ao redor. Gabriel estava cercado de amigos, rindo alto enquanto Maria Clara organizava as brincadeiras. A casa estava cheia de amor e alegria. Jamais. Eduardo, Carlos baixou a voz. Eu me desculpo por ter sido tão duro com você no começo. Maria Clara é uma pessoa especial. É sim. E Gabriel está mais feliz do que jamais esteve. Dá para ver. Aliás, a doutora Helena comentou que vocês cancelaram as consultas dele. Gabriel não precisa mais de terapia. Pelo menos não agora. Ele está saudável, feliz. Tem uma família que o ama. E os remédios? Paramos há 3 meses com acompanhamento médico. Gabriel não estava deprimido, Carlos. Estava com saudades. Nesse momento, Gabriel subiu numa cadeira e bateu palmas. Pessoal, posso falar uma coisa? Todos pararam para ouvir. Eu queria agradecer todo mundo que veio na minha festa. Mas principalmente queria agradecer meu pai e minha mãe Clara. Eduardo e Maria Clara se aproximaram emocionados. No ano passado, eu estava muito triste. Sentia falta da minha mamãe que foi para o céu e sentia falta do meu pai que estava sempre trabalhando. A sala ficou em silêncio respeitoso. Mas aí a mãe Clara chegou na nossa casa e mudou tudo. Ela ensinou meu pai a brincar de novo, a contar história, a fazer brigadeiro. Algumas pessoas riram baixinho. E agora a gente é uma família de verdade. Minha mamãe Ana deve estar muito feliz lá no céu, porque ela sempre queria que a gente fosse feliz. Eduardo se abaixou e abraçou Gabriel. Nós também estamos muito felizes, filho. Pai, posso contar o meu segredo? Que segredo? Gabriel sussurrou, mais alto o suficiente para todos ouvirem. A mãe Clara está esperando um bebê. Vai ser meu irmãozinho. O apartamento explodiu em gritos de alegria e parabéns. Eduardo olhou para Maria Clara surpreso. É verdade? Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Descobri ontem. Ia contar depois da festa. Eduardo a pegou no colo e a girou, enquanto Gabriel pulava de alegria e todos aplaudiam. Como você sabia, Gabriel? Perguntou Eduardo. A mãe Clara estava enjoada de manhã, igual a mamãe ficava quando me contou que eu ia ter um irmãozinho que não chegou a nascer. Maria Clara se ajoelhou na frente de Gabriel. Você está feliz com a notícia? Estou muito feliz. Sempre quis ter um irmão, e agora vou ter uma família gigante. Gigante como? Gabriel apontou para todos na sala. Vocês dois, eu, o bebê, a avó Carmen, o tio Carlos, todos os amigos da escola, os vizinhos, todo mundo que ama a gente. Eduardo olhou ao redor e percebeu que Gabriel estava certo. Eles haviam construído não apenas uma família, mas uma comunidade de pessoas que se importavam uns com os outros. Mais tarde, quando todos foram embora e Gabriel estava dormindo, Eduardo e Maria Clara ficaram na varanda, olhando as luzes de São Paulo. 1 ano atrás, você me disse que Gabriel não tinha depressão.
Só precisava de amor, disse Eduardo. E estava certo? Estava. Mas descobri que não era só Gabriel. Eu também precisava de amor. Maria Clara se aninhou no braço dele. E agora? Agora somos uma família completa. Gabriel está feliz, saudável, cheio de amigos. Você está realizada com seu trabalho ajudando outras famílias. E eu aprendi que sucesso não se mede em dinheiro, mas em sorrisos. E tem muitos sorrisos nesta casa. E vai ter mais ainda quando o bebê chegar. Eles ficaram em silêncio confortável, pensando no futuro que os aguardava. Eduardo? Sim? Obrigada por deixar eu fazer parte desta família. Obrigado por salvar nossa família. Não salvei nada. Só lembrei vocês de que já tinham tudo o que precisavam, um ao outro. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Te amo, Maria Clara. Também te amo. Lá dentro, Gabriel dormia tranquilo, sonhando com o irmãozinho que estava chegando e com a família feliz que havia conseguido reunir. Na mesinha ao lado da cama estava a foto da manhã, sorrindo como se estivesse abençoando tudo aquilo. E realmente estava. O amor havia vencido o medo, a família havia vencido o trabalho, e a felicidade havia encontrado seu caminho de volta para aquela casa que já não era mais um museu, mas um lar cheio de vida, risadas e muito, muito amor. 6 meses depois daquela conversa que mudou tudo, Eduardo finalmente entendia que a melhor medicina para um coração partido não era remédio, não era terapia, não era trabalho, era amor. Sempre havia sido o amor.